Boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus queridos amigos. Estamos aqui diretamente dos confortáveis estúdios daqui da LAC Concursos na capital do Mato Grosso para te passar essa aula especial de Direito Constitucional. O professor Kleber Pinho, estou aqui com toda a força e energia para nós trabalharmos com você a parte de nacionalidade, artigo 12 e artigo 13 da nossa Constituição Federal. Vamos trabalhar esses dois artigos hoje de forma aprofundada, desses pontos especiais que vão cair, selecionei pontos especiais, questões especiais que vão cair sobre esse ponto da matéria, beleza? Sem muita conversa, vamos começar a trabalhar, vamos falar sobre direito à nacionalidade. Primeira coisa, vamos nos situar. Onde é que nós estamos falando? Onde é que nós estamos? Nós estamos dentro do título 2 da nossa Constituição Federal. Nós estamos tratando dos direitos e garantias fundamentais, e nesse contexto eu sou o título 2, e dentro desse título 2 você já sabe, nós temos 5 capítulos. Capítulo 1º, direitos, deveres individuais e coletivos. Capítulo 2º, direitos sociais. Capítulo 3º, nacionalidade. Capítulo 4º, direitos políticos. E capítulo 5º, partidos políticos. Vamos tratar do capítulo 3º, nacionalidade. Artigo, na verdade, é o artigo 12 da Constituição, tá? Nacionalidade, ele se resume apenas ao artigo 12. O artigo 13 vem tratando de símbolos e símbolos da República Federativa do Brasil, tá? Ele veio no pacote. Na verdade, o legislador não tinha onde colocar e encaixou o 13 aqui, beleza? Espero que você esteja com muita saúde, com força para poder estar fazendo essa aula, sua família esteja bem, você esteja muito bem, e vem comigo para a gente poder estudarmos essa matéria para você nunca mais errar, tá? É aquela matéria que você vai estudar uma vez só e nunca mais errar. A matéria é muito agradável. Só vou adiantar que não vamos nos prender hoje apenas ao conteúdo constitucional, beleza? Paralelo a essa disciplina, eu tenho a Lei de Imigração de 2017. A Lei de Imigração, a Lei do Migrante, ela trabalha de forma associada com essa matéria aqui. Eu vou dar um pulinho às vezes nessa matéria, mas eu volto. Mas a ideia não é exaurir a legislação especial, porque aí teríamos que ter uma aula especial para tratar especificamente só da Lei de Imigração. Beleza, dado esses alertas iniciais, vamos trabalhar. Primeiro conceito, os conceitos básicos que nós temos de sabermos a respeito da nacionalidade. Primeiro ponto, nacionalidade, você já tem que anotar que é vínculo jurídico político, tá, gente? Essa palavra é chave. Essa palavra é chave, então eu tenho que grifar ela. Vínculo jurídico político. Falou de nacionalidade, você vai lembrar de vínculo jurídico político, tá? De quem? E de quê? De um direito público interno ligado à noção de povo, como um dos elementos estatais. O que é isso? A nacionalidade, ela vai ligar o indivíduo a uma nação, ok? A um indivíduo a uma nação. O indivíduo a uma nação. A nacionalidade é esse vínculo que vai prender, entrelaçar entre um indivíduo e uma nação, ok? Eu posso ter no país, às vezes, numa ideia, no conceito mais amplo, eu posso ter uma pessoa dentro do país, estrangeiros, eu posso ter apátridas, mas nacionalidade é o vínculo entre a pessoa e aquele determinado país, beleza? Maravilha, como letra maiúscula, como um dos elementos estatais, o povo como um dos elementos estatais. Nacional, quando eu falar nacional aqui na nossa aula, é nacional. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da LAC Concursos, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. É o brasileiro nato ou naturalizado. A nossa Constituição,
Às vezes, e não vamos aprender isso hoje, ela não faz diferença entre a Constituição. Aliás, uma lei não pode diferenciar quem é brasileiro nato e naturalizado. Quem diferencia é somente a Constituição Federal. Mas você vai perceber que alguns termos da Constituição, ela vai falar, e você vai encontrar isso na Constituição, o brasileiro. Quando ela fala brasileiro, ela está falando do gênero das duas espécies, brasileiro nato e o brasileiro naturalizado, ok? Então, a partir de hoje, você vai ter a seguinte concepção. Ah, ele é brasileiro. Ah, o fulano está brasileiro. Aí você fala assim, mas qual brasileiro? Ele é brasileiro nato ou naturalizado? Entendeu? Então já vai começar a conceber. Ah, porque normalmente eu não faço essa pergunta, professor. Mas se vem um paraguaio. Agora eu vou falar do meu cunhado. Meu cunhado, ele é paraguaio mesmo, tá? Ele é de Assunção? É Paraguai, é Assunção. E aí o meu cunhado, ele é paraguaio nato, paraguaio, tá? Aqui no Brasil, professor, ele casou com a minha irmã. Automaticamente ele já é brasileiro? Vou te responder durante a matéria, tá? Não vou te adiantar. Mas se ele naturalizar, ele é um brasileiro naturalizado, ok? Ele não será nato. Professor, mas quando que eu vou diferenciar quem é nato e quem é naturalizado? Deixa comigo, senão não tinha um porquê eu estar aqui. Mas vamos lá. Cidadania, o conceito de cidadania é uma qualificação, tá? É uma qualidade que se dá à nacional de gozo de direitos políticos, ok? O cidadão brasileiro é aquele que pode votar e ser votado. Cidadania é uma qualidade especial. Professor, então quem é nacional tem cidadania? Não necessariamente. Eu posso ter um nacional, mas ele não tiver a cidadania plena. Por exemplo, se o cara estiver servindo ao exército, o conscrito, aquele serviço militar obrigatório, ele não pode nem alistar. Se ele não tiver tirado o título de eleitor antes, ele é inalistável, ou seja, ele não pode votar. Se ele não pode votar, olha a diferença, ele é nacional, mas não possui a cidadania plena. Cidadão, em resumindo a conversa, direto ao ponto, é isso que eu gosto de fazer, você já percebeu que minhas aulas são diretas ao ponto, não fico tecendo teorias aqui, e a gente resolve exercícios para ver na prática como é que cai, e essa é a nossa visão de concurso público, é tirar o excesso e trabalhar já a direção, e direto ao foco, sem ficar perdendo tempo, isso que você quer, pragmatismo, direção. A ideia é o seguinte, o brasileiro, a cidadania é essa qualificação especial. Então pode ser que exista um nacional, mas ele não tenha cidadania, ok? São conceitos distintos. Então não é a mesma coisa na cidadania de nacionalidade. Beleza. O estrangeiro, vamos gravar isso. Todos que não incluem entre os nacionais. Quando eu falar aqui na aula estrangeiro, é o cara que não é brasileiro. Falei estrangeiro, é o cara que não é brasileiro. É o cara que é fora do Brasil. O cara é outro nacional, outra nacionalidade. Beleza? Quando eu tratar de estrangeiro, você vai lembrar o cara que não é brasileiro. Beleza? De qualquer forma. Olha só como já caiu essa introdução na matéria. Olha só como já caiu. Opa, peguei o mouse aqui. Ia apagar com o mouse, jumento. Maravilha. Vamos lá, é um remédio. Hoje tomei meu remédio, fiz gargarejo hoje com o meu Gardenal e meu Lexotan. Então hoje eu tô 0 bala. Maravilha. Mentira, gente. Eu ainda não tô precisando tomar esses remédios, não. Beleza? Ainda ó, de manhã cedo eu faço aquele meu cafezinho, né? Na minha maquininha, aquelas maquininhas. Comprei uma maquininha gordinha. Nossa, aquela gordinha, compridinha. Não vou falar a marca, senão fica fazendo propaganda do café. Nossa, maravilhosa, né? Você compra as capsulinhas lá, é caro pra cacete. Mas só que, cara, vale a pena. Eu coloco lá, eu mesmo faço meu cafezinho, tempero lá, tomo lá, de manhã cedinho, ó. Aí a esposa às vezes faz um guaraná ralado lá, aqui no Mato Grosso a gente tem costume de tomar um guaraná ralado. Além da cafeína, eu meto um guaranazinho ralado, o restinho que sobra no copinho, eu tomo um pouquinho. Pronto, tô 0 bala. Vamos lá, beleza. Professora, fica falando da sua vida, mas tudo bem, vamos lá. Aqui, essa questão, o vínculo jurídico-político, opa, parou, já grifei. Vínculo jurídico-político, já grifei, já lembrei. Vínculo jurídico-político está falando de quê? De nacionalidade. Veja como caiu, prova 2018. O vínculo jurídico-político que liga um indivíduo a um certo determinado estado, fazendo deste indivíduo ou um componente do povo e capacitando-o a exigir sua proteção e sujeitando-o ao cumprimento de deveres e impostos é denominado o quê? Na soberania, nacionalidade, dignidade humana, legitimidade ativa. Cara, mesmo você não estudasse vínculo jurídico, político, eu vou matar, é a soberania. A soberania é o poder daquele Estado de fazer o que quiser sem interferência de outro, né? Soberania internacional, aquela ideia de soberania diante de outros Estados, interna e externa, mas não é o caso. Cara, sobraria o que a nacionalidade marcava e seria feliz. Beleza.
Maravilha. Agora sim a gente vai começar a falarmos da nacionalidade propriamente dita, tá? Essa matéria é muito gostosa, muito fácil, muito fácil. Aliás, constitucional é muito tranquilo, né, gente? Vamos ser sinceros, né? Muito tranquilo. Esse dia eu estava vendo uma aula do professor aí de informática, o João Kleber. Nossa senhora, eu vi uma parte lá e falei, nossa, para mim é só ligar e desligar o computador, já tá bom demais. Tópico 2, fala assim, classificação da nacionalidade. Eu tenho a chamada nacionalidade primária, tá? Professor, cai em prova essa classificação? Quando é classificação, normalmente é doutrinária, né? Doutrina que trata disso, não está na lei, não está na Constituição. Então, normalmente eu vou trabalhar a doutrina aquela doutrina que a gente fala majoritária, né? Um conceito que todo mundo, a maioria dos doutrinadores que escrevem sobre o direito constitucional, falam dessa forma, tratam dessa classificação. Então, eu tenho uma classificação primária, ou involuntária, ou originária. Ela é resultado de certas circunstâncias de um fato natural. Nascimento, filiação, isso aqui é muito importante, ó. Independente da vontade da pessoa. O que marca a nacionalidade originária ou primária, tá? Eu não pergunto para a pessoa se ela quer ou não quer ser nacional daquele país. Eu não pergunto para ela, ó, você vai ser e pronto. Ah, mas não interessa. Você é e acabou. Não vamos falar sobre a nacionalidade brasileira, que algumas hipóteses, o cara nasceu aqui no Brasil, mesmo que o país estrangeiro, o cara é brasileiro. Ah, mas eu não quero ser brasileiro. Não interessa, você vai ser. A nacionalidade primária, eu não observo a vontade do agente. Eu não observo a vontade do destinatário dessa nacionalidade. Não pergunto para ele. Não pergunto, você vai ser e acabou. Beleza. Já a nacionalidade secundária, alguns vão dizer também de naturalização, o direito à naturalização, tem por característica ser voluntário, é chamada naturalização, podendo ser ordinária ou extraordinária. Vamos falar agora sobre ela. Critérios, quais são os critérios para ser uma nacionalidade, ter uma naturalização de outro país, né? Para identificação, tem critérios para identificação, sendo a conjugação da vontade do indivíduo e a permissão estatal. Então, já a nacionalidade secundária, ou, leia-se, a naturalização, que a gente muito comum fala. Ah, meu primo ele é brasileiro, mas ele é naturalizado italiano. Minha tia, ela é brasileira, mas é naturalizada japonesa e irlandesa. Ok? Tem dupla nacionalidade. Quando eu falo dupla nacionalidade, quando alguém fala dupla nacionalidade, você vai dizer, ele deve ter uma originária e uma secundária. Necessariamente ele vai ter uma originária, que tem que ser a primeira dele. Inclusive, a Declaração Universal de Direitos Humanos, ele fala isso, a pessoa tem que ter o direito à nacionalidade. Ok? É um direito universal. Desde 1948 estava estabelecido na Declaração Universal de Direitos Humanos. Ok, beleza. Entendemos a classificação? O que é primário e o que é secundário? Professor, é muito fácil. Realmente, essa classificaçãozinha é tranquila. Tranquila, não tem erro, só tem essa classificaçãozinha aqui, não tem erro, não tem erro, não tem erro. Beleza, tem questão? Vamos fazer questão. Adquire-se a nacionalidade primária por meio de vontade própria, negativo. A primária, eu não analiso a vontade do agente, tá? É independentemente da vontade. Professor, não entendi, calma, eu vou te explicar, tá? Eu vou te explicar. Falei de classificação, vamos falar de critérios para a determinação da nacionalidade. Tá? Critérios para poder dizer qual é a nacionalidade da pessoa. Tá? Esses critérios, eu vou falar que essa nacionalidade aqui seria a primária também. A primária que seria esses critérios. Tá? Então, critérios para a determinação da nacionalidade, pode complementar. Primária. Tá? Na primária, a primeira que eu vejo... Não, a secundária também é possível. A secundária também é possível, tá, gente? Não criva só primária. Lembrei agora. Porque, por exemplo, eu posso ter uma questão de naturalização por descendência. Também é possível. Aí seria o critério jus sanguinis. Então, esse critério de determinação, tanto é para a primária, como é para a secundária. Quais são as hipóteses? Estão aqui divididas. Ô, Jumento, está aqui dividido. Na nacionalidade originária, na primária, que não li, eu não vou lendo, eu quero tirar de cabeça, eu faço essas cagadas. A primária, originária, eu posso ter o critério jus sanguinis e jus solis. Dá para matar? É em latim, professor, mas dá para matar, né? Jus sanguinis, ou direito de sangue. Jus solis, direito do solo. Direito do solo. Direito do solo. Ou pelo solo, ok?
Jus sanguinis quer dizer que a nacionalidade primária vai se dar através da descendência da pessoa, da descendência. Eu posso ter a nacionalidade primária brasileira pelo critério jus sanguinis? Teremos. Teremos. Agora eu falo sobre ela, fique tranquilo. E o jus solis? Também teremos, ok? Jus solis, solo. Nasceu naquele solo, é nacional. Nasceu naquele solo, é nacional. Brasil adota? Adota. O primeiro critério é o jus solis. Vamos falar agora sobre isso. O cara nasceu no Brasil, vai ser brasileiro. Independente se os pais são estrangeiros, desde que não esteja a serviço do seu país. Vamos falar agora sobre isso. Okay? Então, o critério jus solis e jus sanguinis são utilizados para determinar a nacionalidade primária. E a secundária? A secundária, eu tenho a conjugação da vontade do indivíduo e da permissão estatal. Tem que ter a conjugação da vontade do indivíduo e da permissão estatal e pode também ter critérios jus sanguinis, tá? Pode ter critério também sem jus sanguinis. Importante saber a diferença desses dois? Importante saber. Jus sanguinis e jus solis. Olha só como já caiu. Os nascidos no Brasil, ainda que de países estrangeiros, serão sempre brasileiros, natos. Porque o Brasil adota para fins de reconhecimento da nacionalidade nata o critério único do jus solis. Não, eu acabei de falar para você que o Brasil adota tanto o critério do jus solis, como também jus sanguinis. Esqueça aqui em cima, o importante é só esse trecho final aqui, tá? Que agora, essa parte que... Ah, mas nós não estudamos ainda. Só quero que você grave isso aqui. O critério adotado no Brasil, me responda. O critério único é jus solis e jus sanguinis. Grita com força, os dois. Jus solis e jus sanguinis. A questão está certa ou errada? Errada. Só isso que eu queria, só isso que eu quero de você, tá? Só isso que eu quero de você. Beleza. Então, eu entendi a classificação, entendi os critérios. Pode acontecer, professor, conflitos. Conflitos entre nacionalidade? Pode acontecer. E esses conflitos para determinação da nacionalidade, que podem ser positivos, e aí a questão é, quando o cara tem várias nacionalidades, eu tenho chamada polipátrida, ou negativo, são chamados hemiátulos ou apátridas. Esse termo é muito comum em prova, tá? Apátrida é muito mais comum do que hemiátulos, mas você já decora. Falou de hemiátulos, estou falando de apátrida. Professor, quem é uma apátrida? Pode acontecer isso? Professor, é impossível a pessoa não ter uma nacionalidade. Gente, é possível. É possível que a pessoa não tenha uma nacionalidade. Agora, eu vou falar das nacionalidades, dos critérios, e quando eu estiver desenrolando os exemplos, eu vou falar, aí, ó, gente, isso aqui é um caso de apátrida. Exemplo claro... Ah, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Ah, quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Tem um filme chamado O Terminal, sempre dou esse exemplo. O Terminal é com o Tom Hanks, filme antiguinho já. E ele é de um país, né, um país lá do norte europeu, e aí a ideia é que esse país ele está em trânsito, né? Dentro do aeroporto acontece que o país onde ele morava, ele some. Ele é fundido em outro. E aí, é como se fosse assim, eu sou brasileiro, estou dentro do aeroporto internacional no outro país. Chega lá, o Brasil funde com a Argentina. E faz o Brasil, e forma um país só, Brastina. Montou a Brastina. Eu deixo de ser brasileiro, porque agora o Brastina todo vai ser o brastineiro, né? E não brasileiro. Então, nesse caso, eu fico no meio do caminho. Se uniu, eu não estou sabendo, eu estou fora e não sou mais brasileiro, porque fundiu, sumiu meu país. É possível? É possível. O filme Terminal explica isso, e ali é um exemplo claro de apátrida.
Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos começar falando. Vamos entrar na matéria. Essa questão foi só para a gente ter um aperitivo, a gente beliscou aqui, beliscou ali, e agora a gente vai começar a comer já o prato principal. Vamos começar a tratar agora. Professor, não fala esse horário, estou o dia inteiro trabalhando, estou assistindo essa aula aqui à noite, estou sem comer. Força aí, gente, força. Como é tomar uma aguinha aí, não vai tomar café à noite, não. Se tomar café, você está estudando de madrugada, muito assistindo de madrugada, né? Mas tudo bem. Vamos lá, lembra que esse sacrifício é temporário, a glória vai ser eterna, você vai ser aprovado logo, logo. Fique tranquilo. Vamos embora, fique tranquilo, eu tenho certeza disso. Vem para cá. Eu vou te ensinar agora, você classificar quem é o brasileiro nato. Eu vou bater na Constituição agora, mas eu vou fatiar ela de tal forma que você nunca mais vai esquecer essa matéria. Vem comigo, olha só. Vou falar para vocês as hipóteses brasileiros, ok? De nacionalidade originária. Original de fábrica. Ou seja, o cara que é o brasileiro nato. Nato. Brasileiro nato é o brasileiro... O brasileiro nato, ele tem vários... Ele tem uma, digamos assim, uma plenitude de capacidade no Brasil? Tem. O brasileiro nato, ele tem várias plenitudes. Ele tem uma tem uma diferença entre o brasileiro naturalizado? Tem. Tá? O brasileiro nato, por exemplo, pode ser presidente da República. O naturalizado nunca será. Nunca será. O brasileiro, Kleber Pinho e Silva, nos primeiros requisitos para que eu possa ser presidente da República é ser brasileiro nato. Beleza? Vamos lá. Então, eu fatiei o artigo 12. Se você ler o artigo 12, tem 3 incisos, só que na verdade não são 3 incisos, mas na hipótese são 4 situações. Você leu o artigo 12, são 3 incisos 12, inciso 1, letra A, B e C. São 3 letras. Na verdade, a terceira letra, a letra C, a gente vai dividir em 2. Na verdade, são 4 hipóteses. Primeira hipótese de brasileiro nato. A primeira hipótese, eu vou ter o critério jus solis. Nasceu no Brasil, é brasileiro, ok? Se nasceu no Brasil, é brasileiro, ok? A critério é isso. Vem assim a Constituição. Os nascidos na República Federativa do Brasil. Beleza. Nasceu no Brasil, a Constituição fala, é brasileiro. E continua falando. Ainda que de pais estrangeiros. E dá uma vírgula bem aqui. Ainda de pais estrangeiros. Vou parar bem aqui e vou te dizer. A Constituição está me dizendo, se o cara é um japonês com uma irlandesa, casados, e vem para o Brasil, e, digamos, pousa lá no aeroporto do Galeão, ok? Se ele desceu no país, desceu aqui no Brasil, pisou no aeroporto do Galeão, na área de desembarque, a esposa dele, grávida de 9 meses, vem e dá à luz no Galeão, aquela criança é brasileira nata, que nasceu no nosso solo. Essa é a regra da nossa Constituição Federal, ok? Só que a Constituição, ela coloca uma ressalva, olha só, continua lendo, ela fala, desde que estes, ela está falando os pais, pode ser um ou pode ser o outro. Pode ser um ou pode ser o outro. Desde que estes pais, um ou outro, leia isso, não esteja a serviço de seu país. Quando ele fala seu país, é o país de origem. Origem é onde eu nasci. Vamos entender isso. Imaginamos o Hans Franz Beckenbauer, alemão, Hans Franz Beckenbauer, casado com a Xin Lin Wan, chinesa, Xin Lin Wan, e o Franz Beckenbauer. Eles vêm para o Mato Grosso, aqui para Cuiabá. Eles vão pousar no aeroporto Marechal Rondon. Na verdade, fica em Várzea Grande, uma cidade vizinha da capital do Mato Grosso, Cuiabá. Pousou no Marechal Rondon. Eles descem no mês de agosto, mais ou menos, aqui no Mato Grosso, onde você frita um ovo na rua, fácil, mês de agosto. Ela desce, digamos que o nosso ar-condicionado do nosso aeroporto Marechal Rondon esteja com problema, ela sente um calor miserável, e aí ela começa a passar mal, e ela não consegue segurar as dores do parto, e ela pare dentro do avião. Essa criança, ela é tida por brasileira nata. Salvo se o pai dela, Hans Franz, falar assim, eu sou alemão,
Sou embaixador da Alemanha no Brasil, ou seja, ele é alemão, a serviço do seu país de origem, Alemanha. Estou a serviço aqui no país. Eu sou embaixador, eu vim aqui para Cuiabá para participar de um congresso junto com a minha esposa. Nesse caso, se a questão trazer essa ressalva, essa criança não será brasileira nata. O que ela será? Não sei. Se o país da Alemanha, se for o critério para ser nacional, for jus sanguinis, e necessário ele levar uma embaixada para poder registrar a criança, a embaixada alemã, enquanto essa criança não se registrar na embaixada, ela não é brasileira e não é alemã. Ou seja, ela é uma apátrida. Aí, te dei o exemplo da apátrida. É uma pessoa sem nenhuma nacionalidade. Então tá, professor, segunda pergunta, o aluno fala, professor, e se for a mãe? A Xin Linhuan, ela está a serviço da China, ela é chinesa, no Brasil, ela é embaixadora. Quando fala a serviço, vou explicar isso agora, a serviço do seu país, se prende à ideia digamos assim, de relações internacionais, de profissões, de determinados cargos de relações internacionais. Estou falando do quê? Presidente, primeiro-ministro, ok? Estou falando de um embaixador, são as questões mais comuns de prova. Um cônsul, ok? Essa galera que eu vou atingir, beleza? Entendeu isso? Então, se a chinesa estiver a serviço da China, eu tenho a possibilidade de dizer que essa criança não é brasileira nata. Uma questão perigosíssima do SES falou assim, por exemplo, o Hans Franz, alemão, estava a serviço dos Estados Unidos. E a criança nasceu. Se ele está a serviço de outro país que não seja o seu, eu não aplico a exceção, eu aplico a regra. Ou seja, essa criança é brasileira o quê? Nata. Entendeu isso? Você tem que ficar atento à questão. Se a questão falar que ele está a serviço de outro país e não dele de origem, essa criança é brasileira nata, não entra na exceção. A exceção será que, ou seja, não será brasileira nata se estiver a serviço do seu país. Matamos essa, mas mais comum em prova, é dizer que esse casal estavam de férias para o Brasil, vieram morar aqui, ou estavam a serviço de uma empresa particular. Empresa particular não está a serviço do seu país. Quando eu falo serviço do seu país, como eu disse a vocês, lá em cima, embaixador, esses cargos de pessoas que vão estar orbitando entre os países. Primeiro-ministro, exerçam cargos de chefia, digamos assim, de alto escalão. Não privado. Entendemos isso? Ah, é uma japonesa a serviço do Japão, mas o serviço do Japão sei lá, da Nokia. Ok? Ou da Samsung. Aí não é empresa privada, não é pública, então fechou. Então, só para poder fatiar aqui, como trouxe para vocês, o que eu disse para vocês já, quando eu falo a serviço, aqui nessa letra A, se prende às missões oficiais de representação do país, de origem. Exemplo, chefe do executivo, presidente da república, estou dizendo, vice-presidente, ok? Primeiro-ministro, embaixador, cônsul, etc. Agora, se os pais, pai ou mãe, um ou outro, como eu disse para vocês, estejam a serviço do seu país, ok? A serviço do seu país, alemão, serviço da Alemanha, a criança não será nata, tá? É um complemento da parte de cima, ok? Ok? Então agora, se os pais estrangeiros, é que se agora ficou uma ideia de contradição, né? Então vamos tirar esse agora daqui, vamos lá. Só para concluir. Então, pronto, agora ficou melhor. Se os pais estrangeiros, pai ou mãe, estejam a serviço do seu país, já expliquei como é que é o sentido do país, alemão a serviço da Alemanha, a criança não será nata. Beleza, fechou. Ok? Observação número 2. Então, risca aqui o agora, coloca um então. Então, se os pais... Beleza? Caso a autoridade esteja casada com uma brasileira, a criança será nata pelo vínculo sanguíneo com a mãe. Perfeito. O que é isso? Vamos exercitar agora. Imaginamos um alemão a serviço da Alemanha casado com uma brasileira no Brasil. Pronto, fechou. É brasileiro a criança. Se nasceu no Brasil, se o pai ou mãe é brasileira, a criança é brasileira, porque vai transmitir. Entendemos isso? Se eu, Kleber Pinho, sou brasileiro. Ok? Brasileiro nato. Que eu nasci aqui no Brasil. Minha mãe é brasileira. Acabou. Entendemos isso? Então, o jus solis é aplicado. Mas se tiver a mistura de meu sangue ali no meio e está no Brasil, é brasileiro. Não tem que discutir isso. Entendemos isso? O cara é alemão, casa com uma brasileira aqui no Brasil. Casa com uma brasileira aqui no Brasil. E ele é alemão. Você está comigo? E ele é embaixador da Alemanha no Brasil.
Ele é casado com uma brasileira. Nasceu o filho, esse filho o quê? Alemão? Não, é brasileiro, pô. Nato ainda. Não tem que discutir. Porque a mãe é brasileira. Beleza? Só para a gente ter essa visãozinha um pouco a mais, para não complicar, para não errar nas questões. Como eu disse para você, a matéria é muito fácil, muito tranquila. Vem comigo, vamos matar essas questões aqui sem nenhum, não vamos errar nenhuma. Vamos lá? Primeira questão, vamos ler bem devagarzinho. Essa primeira é sua. A próxima, aliás, essa primeira é nossa. A próxima vai ser só de você. Primeira questão fala assim, no capítulo referente à nacionalidade, a Constituição Federal estabelece que os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país, são considerados brasileiros o quê? Ele está perguntando se você leu o artigo 12, inciso 1, letra A. Ele disse isso. Você leu? Li. Então vem fazer a prova. Alternativa, letra A de amor. O brasileiro é nato. Beleza? Essa foi fácil, só para esquentar. A próxima, eu acabei respondendo ela. Oh, meu Deus, eu acabei respondendo ela. Acabou vindo respondida. Mas vamos comigo aqui, tá? Considerando as formas de aquisição nacional... Vamos ver por que está errado. São brasileiros natos, nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que países estrangeiros, desde que esse esteja a serviço do seu país. Desde que esse esteja a serviço do seu país. Vamos lá. Vamos lá. Considerando as formas de aquisição nacionalidade prevista no Brasil, são brasileiros natos, nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que país estrangeiro, desde que não estejam a serviço do seu país. Se estiver a serviço do seu país, não será brasileiro nato. A questão está o quê? Errada. Beleza. Essa que estou de graça que eu acabei dando a questão. Agora essa próxima, essa sim é de você. Vai. Essa que eu deixo você fazer. Vou te dar um tempinho. E aí a gente responde junto ela. Ah, professor, eu dou pausa. É melhor, né? Você dá um pausa aí, né? Não, vamos lá. Vai lá, eu deixo você fazer. Eu dou um tempinho. Deixa fluir. Pronto? Fácil, né? Qual a alternativa? Letra B? Eu falei alguma coisa de requerimento de 18 anos? Não, pô. Veja, o critério de jus solis, primeiro ponto, precisa de manifestação da pessoa, não é automático. É automático, é um critério automático. Se o cara nasceu no Brasil, não precisa de nada. Ah, não precisa, é brasileiro. Depois só vai lá tirar a carteira de identidade, é brasileiro nato. Ok? Vamos lá. Os pais são estrangeiros? São. Estão a serviço do seu país? Ah, professor, são franceses, mas tem uma loja de bijuteria. Bijuteria não é serviço do país, gente. Não é embaixador, não é primeiro-ministro. Então, se a criança nasce, é brasileiro o quê? Nata. Mas vamos responder a questão. François nasceu no território brasileiro durante o período em que seus pais, nacionais franceses, aqui estavam por se encontrar em gozo de licença na fábrica de bijuteria. Estavam de férias, em que trabalhavam na França. À luz desse imagem constitucional, François é brasileiro nato. Beleza, professor? Acertei aqui. Desde que seus pais tenham requerido. Não tem essa automática. É automático. É automático. O cara nasceu... Ah, professor, mas ele já tem identidade? Não, é claro, ele vai ter que tirar a identidade. Mas para o critério de se é ou não é, ele já é brasileiro nato. Pronto. Ok? Que já tem o critério jus solis. É nato, desde que requeira também não. É brasileiro nato, independente de requerimento. Opa, essa daqui, professor. É apenas nacional francês, não brasileiro, poderá se naturalizar esse brasileiro. Ok? Alternativa letra C de casa. Aprenda uma coisa que eu vou dizer para você. Se o cara nasceu de um pai ou mãe brasileira, se ele tem sangue brasileiro, em qualquer momento da vida dele, se ele requerer a nacionalidade, ele será brasileiro nato. Aprenda isso. Repetindo. Se tem o pai ou mãe brasileira, em qualquer momento da vida dele, que ele queira requerer a nacionalidade, esse cara que tem sangue brasileiro ali, ele será brasileiro o quê? Nato. Grava isso. Se nasceu de pai ou de mãe brasileira, em qualquer lugar do Word, quem não sabe o que é em inglês, Word é mundo. Word, ou francês, Word. Nasceu no Word, nasceu no mundo, tem sangue brasileiro, ou de pai ou de mãe brasileira, o dia que ele quiser ser brasileiro, ele vai ser brasileiro nato. Pode ser até presidente da República. Entendemos isso? Vamos evoluir na matéria?
Quarta questão, não é considerado brasileiro nato ou nascido na República Federativa do Brasil. Não é. Filho de um estrangeiro a serviço do seu país no Brasil com uma brasileira. Se ele parasse bem aqui, aí tudo bem, a questão estava certa. Mas ele falou com uma brasileira. Se nasceu de brasileiro, parceiro, é brasileiro nato. A questão está o quê? Errada. Beleza? Maravilha. Fechamos o primeiro critério, o critério jus solis. Vamos evoluir, vamos tratar o critério jus sanguinis. Jus sanguinis, agora eu estou falando de descendência. Agora a situação é, você entendeu? Se a criança nasceu, o pai é brasileiro, casou com o estrangeiro. O estrangeiro está a serviço, não interessa, é brasileiro. Nasceu aqui no Brasil e é brasileiro. Vocês estão comigo? Beleza. A questão é quando a criança nasce fora do país. A questão agora, vamos sair do país. Vamos sair do Brasil e vamos para outro país. Se a criança nasce fora do país, como é que essa criança poderá ser considerada brasileira nata? Já adiantei para você. Se nasceu de pai ou de mãe brasileira, qualquer lugar no momento da vida dele, vou explicar as situações, mas ele pode requerer e será brasileiro nato, ok? Quais são as hipóteses? Vamos lá, primeira situação, jus sanguinis mais a serviço do Brasil. Artigo 12, inciso 1, letra B, fala assim, é brasileiro nato os brasileiros, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro, olha o conectivo aqui, ó, não é e. Conectivo aqui é alternativo, não é aditivo. Pai ou mãe brasileira, desde que, colocou uma condição, desde que qualquer deles, ou pai ou mãe, esteja a serviço do Brasil, a serviço da República Federativa do Brasil. Vamos entender isso. Então tá, professor, se o moleque nasceu de pai ou de mãe brasileira, se tiver a serviço do Brasil, fora do país, essa criança será brasileira nata? Sim. Agora entendeu o que é a serviço. Professor, você falou a serviço vai ser igualzinho ao da letra A. Embaixador, cônsul, presidente da República, vice-presidente da República, primeiro-ministro. É isso, professor? É. Só que aqui, olha o braço, a interpretação ela é o que? Ampliativa. Eu vou abrir mais esse a serviço. Eu ainda vou dizer que eles têm que estar vinculados ao serviço público. Mas aqui eu vou abrir mais. Será não só aqueles membros, aqueles entes que trabalham com relações exteriores. Aqui eu posso aplicar todos que trabalham na administração pública direta, órgãos, prefeituras, do município, Estado, nação, União, e da administração indireta, autarquias, empresa pública, sociedade, economia mista. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Fundações. Então quer dizer que se um cidadão, um brasileiro, está na missão China, aqui no Mato Grosso dias atrás teve isso, missão China,
Um grupo de empresários, junto com alguns membros do governo do estado de Mato Grosso, foram até a China para poder fazer uma transação, fazer comércio. Já tem um tempinho isso daí. Foi na época do governo Blairo ainda. E quando eles foram para lá, fizeram toda essa missão China. Se dentro daquela equipe eu tenho uma servidora do estado de Mato Grosso, da Secretaria de Fazenda, aqui do estado, gestante, e essa criança nasce nessa missão oficial lá na China, essa criança automaticamente é brasileira nata. Ah, professor, e se o país de lá? É outra conversa. Ah, professor, e o país de lá aceitar e os sóis também? Ela vai ter dupla nacionalidade? Sim. Digamos que lá na China também é o mesmo esquema. Mas se tiver a serviço do país, não vai ser. Aí eu não vou nem mexer com o povo, vou mexer com o nosso aqui. Senão já confunde, né? Deixa, não sei. Como é que se vai ser lá, não sei. Mas o brasileiro nato, ela é. Se a criança nasceu de um pai ou de mãe e essa está a serviço do país, que pode ser até do município de Codó, lá no Maranhão, esteja lá fazendo um serviço, ou então na Caixa Econômica, uma empresa pública, ou do Banco do Brasil, uma sociedade economista, está a serviço, ou da Petrobras. Essa criança que nasceu é brasileira o quê? Nata. Entendemos isso? Vamos lá? Eu trouxe aqui umas anotações aqui, olha lá. A serviço da República Federativa, aqui deve ser entendido de forma mais ampla, como atividade diplomática, afeta ao Poder Executivo, ou qualquer outra função associada à atividade da União, dos Estados, do município, ou de suas autarquias, fundações, empresas públicas e até a sociedade economista. Exemplo, uma comitiva de senadores que visita determinado país para determinado congresso e uma senadora está gestante. Nasceu lá, é brasileiro nato. Engenheiro da Petrobras, essa aqui é uma questão do CESP. Engenheiro da Petrobras que tem o seu filho em uma base petrolífera na Itália. Nato. Vereadora de Poconé, município aqui do Mato Grosso, que gestante tem o seu filho na Rússia em um evento de turismo internacional, onde representava a cultura pantaneira. Não está de férias na Copa da Rússia, por exemplo. Ah, estava de férias na Copa da Rússia, nasceu. Aí é outra conversa. Brasileiro nato não será automaticamente, por esse critério. Entendemos isso? Então, esse segundo critério, que combina o jus soli mais a serviço, possibilita que seja reconhecido a nacionalidade brasileira numa situação em que a criança, em que o pai ou a mãe esteja a serviço do país fora do Brasil, e aí essa criança seja automaticamente brasileira nata. Vamos fazer a questão? Peter nasceu na Áustria, no período em que sua mãe Maria, brasileira nata, servidora da União, fora designada para trabalhar na embaixada brasileira naquele país. Estava a serviço. Não estava a serviço? Fechou. Como Maria era casada com Hans, de nacionalidade austríaca, isso não me interessa saber. Peter também tinha a nacionalidade do pai, jamais tendo residido no território brasileiro. Maravilha. Ao completar 30 anos de idade, Peter consultou um advogado sobre a possibilidade de se candidatar a um mandato eletivo no Brasil, na eleição a ser realizada no ano seguinte, tendo sido informado corretamente que, letra A, os estrangeiros como Peter não podem se concorrer a um mandato eletivo. B, sendo brasileiro nato, porque nasceu da mãe que estava a serviço do Brasil lá fora, automaticamente brasileiro nato, pode concorrer aos cargos eletivos, privativos e brasileiro nato. Exemplo, presidente da República. Essa é a questão correta. Somente teria nacionalidade brasileira se a lei da Áustria não reconhecesse. Pode optar pela nacionalidade brasileira caso venha residir num país. Essa aqui é uma outra hipótese, vamos ver agora, tá? Mas nesse caso aqui, pelo fato dela estar a serviço do Brasil, automaticamente ele é brasileiro o quê? Nato. Maravilha. Letra B de bucéfalo. Segunda questão, vamos lá. Consideradas as formas de aquisição da nacionalidade prevista na Constituição Federal, são brasileiros naturalizados. Naturalizados é outra conversa, é o estrangeiro que vira brasileiro. Os nascidos estrangeiros de pai ou mãe brasileira, parou. Se nasceu de pai ou mãe brasileira, você nem continua, já sabe que vai ser o que é brasileiro nato, nunca naturalizado. Ok? Se nasceu de pai ou mãe brasileira, um dia esse cara pode ser brasileiro o quê? Nato, nunca naturalizado. Desde que qualquer deles esteja a serviço do país. Está errado, ok? Terceiro critério ia falar o último. É a última linha. Letra C, que tem duas hipóteses.
Jus sanguinis mais registro em repartição competente. Agora imaginemos que a criança nasceu fora do país. É um pai ou a mãe brasileira, ok? O cara foi trabalhar na Espanha. Entrou clandestinamente na Espanha. Beleza? E lá teve... E ele casou com uma espanhola. Beleza? E a criança nasceu. Ponto. Ele não está a serviço do país, está clandestino lá na Espanha. Não está a serviço do Brasil lá. A criança é brasileira nata automaticamente? Nasceu já é brasileira nata? A resposta é negativa. Não é. A Constituição fala o seguinte, ó. Os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Ou seja, no consulado, em último caso, a embaixada, tá? Eu registro no consulado. O consulado que vai fazer essa função administrativa. O consulado é um cartório nosso lá fora. A embaixada tem mais uma função mais de relações internacionais. O consulado faz essa função administrativa. Vai voltar, volta ao consulado. Professor, não tem consulado. Aí vai para a embaixada. Nesse caso, qual é a situação? Então o cara está lá, trabalhando. Casou foi lá e nasceu a criança. Ele está com o bebê no colo. Nasceu de uma espanhola e ele é brasileiro. Ele está a serviço do país, não está a serviço do Brasil, ok? Ele está irregular. Ele nasceu a criança e fala assim, esse meu filho, ele pode ser brasileiro, ele pode ser presidente da República? Ainda não. Eu tenho que pegar a criança e ir até o consulado e no consulado fazer o registro. É claro, ele vai ser preso, né? Vai ser deportado, melhor dizendo. Fiz o registro, mas digamos que ele esteja legal, esteja estudando lá, fazendo um mestrado, um doutorado lá em Sorbonne, imaginamos aí, na França. E está com a esposa dele lá, então ele casou com uma francesa. Nasceu a criança, ele pega a criança e registra a criança, essa criança será considerada brasileira, só que tem que registrar. Tem que registrar. Entendemos isso? Beleza. Professor, e se ele não registrar? Se ele não registrar, essa criança não é considerada brasileira nata, ok? Por enquanto não é. Só se o critério... Aí o que ela pode ser? Não sei, tem que ver qual que é o critério do país onde ele está. Mas brasileiro ele não é. Ainda não é. Enquanto não houver o registro, porque ele não estava a serviço do país, enquanto não houver o registro, não será considerado brasileira. Beleza? Questão? Consideradas as formas de aquisição da nacionalidade prevista na Constituição Federal, são brasileiros natos. Os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Opa, beleza. Pegou uma questão. Pegou uma parte da letra C. Próxima. Pedro nasceu na Itália. No período em que seu pai, de nacionalidade brasileira, pronto, já ficou fácil. Então já sei que vai ser brasileiro nato. Ali residia em caráter permanente. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que Pedro será cidadão brasileiro, caso venha residir no território brasileiro e opte por essa nacionalidade até os 18 anos. Vou te dizer que a outra nacionalidade precoce, outra nacionalidade, vou falar agora para vocês, de nato, que o cara tem que já ter completado 18 anos. É outra conversa. É considerado cidadão brasileiro caso tenha sido registrado na repartição brasileira competente. Opa, essa daqui não é essa daqui? É a questão que a gente quer saber. Exatamente. Será cidadão brasileiro caso sua mãe tenha sido... Não. Será cidadão brasileiro caso a sua mãe também? Não. É pai ou mãe. Somente será nacional caso requeira a sua naturalidade. Não. É considerado cidadão brasileiro. Não, tem que ter o registro. Entendemos isso, o registro? Bacana. E aí a gente entra na última hipótese de brasileiro nato, que é o critério jus sanguinis, descendência, mais residência no Brasil, mais maioridade. Tem que ter 3 requisitos. Nasceu de pai ou mãe, tem que ter maioridade de nossa civil, 18 anos, e ainda tem que morar aqui no Brasil, tem que radicar no Brasil. Veja, eu peguei um pedaço da letra C, dividi ela aqui, né, que é um início da outra, e continuando aqui com esse último critério. Os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira e venham residir na República Federativa do Brasil ou optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, ok? E venham a residir na República do Brasil. Era até aqui, na verdade, a reticência. Eu acabei tirando essa parte aqui. Tira essa daqui. Tá? Venham a residir na República do Brasil ou optem em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. O que é isso? Cuidado aqui, tá, gente? Ou optem, tem que optar, depois de atingir a maioridade. Antes, não. Tem que ter maior de 18 anos. Vamos ao exemplo.
Então, digamos que o filho do rapaz nasceu na Espanha. Ele está na Espanha, está estudando, está fazendo doutorado. Ele casou com uma espanhola, nasceu a criança lá. Ele não está a serviço do país. Automaticamente, se a criança brasileira nata, responde, não. Tem que levar ao consulado. Na hora que ele está levando, ele pensa, cara, a minha esposa é espanhola. Essa criança vai ser brasileira e ela já é espanhola. Quer saber? Não vou registrar, não. Deixa ela aqui mesmo, eu já vou ficar por aqui, vou morar aqui. E ele fica por lá. E não registra a criança. Ou seja, essa criança é espanhola apenas. Você está comigo? E essa criança cresce. A criança chega aos 18 anos, completa 18 anos. Fala, pai, eu quero ser brasileiro. Eu quero ser brasileiro também. Quero ser brasileiro. Como é que eu faço? Para você explicar, eu falo, filho, você vai ter que ir para o Brasil. Você já tem 18 anos, já tem um critério. Você nasceu de pai brasileiro, pai ou mãe já nasceu brasileiro. Eu não te registrei, mas você já tem 18 anos. Só que você vai ter que erradicar. Você vai ter que ir para o Brasil e morar no Brasil. E se você não morar no Brasil, aí a qualquer tempo você pode requerer, tá? Optar. Você tem que requerer, não é automático. Ok? Então isso eles chamam até de nacionalidade potestativa, tá? A nacionalidade potestativa. O registro provisório, ele vai receber um registro provisório, tá? E aí ele pode votar, ok? E a residência é dispensada ao menor, essa residência. Se ele for residente aqui no Brasil, ok? Esse critério da residência fixa é dispensada, ok? Ou seja, se eu sou brasileiro, eu fui para o Brasil, levei minha criança lá para registrar, automaticamente eu posso registrar, não preciso esperar ela completar 18 anos. Aqui a questão é quando a criança, ela já torna adulto e aí ela quer a brasileira. E lembre-se, ele vai ser brasileiro o quê? Nato. Olha lá, questão. A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item seguinte. João, cuja mãe é brasileira e cujo pai é espanhol, e mora em Londres, nasceu em país estrangeiro e não foi registrado em repartição brasileira competente. Hoje, aos 21 anos de idade, ele reside no Brasil e pretende requerer a nacionalidade brasileira, assertiva. Nesse caso, poderá ser conferida a João a condição de brasileiro nato. Ele é maior de idade? É. Nasceu de pai ou mãe brasileira? Sim. Ele já está morando no Brasil? Sim. Precisa de algum prazo? Não. Pode requerer? Sim. É brasileiro nato? Sim. Questão o quê? Tá certo. Uma questão quanto ao registro. Eu vi o CESP uma vez cobrar isso. Quanto ao registro, e aí eu vou aprofundar um pouquinho, vou trazer o posicionamento do Supremo. O Supremo fala o seguinte, ó, esse registro definitivo necessita uma formalização de opção mediante ação de jurisdição voluntária a ser proposta perante a Justiça Federal, e tem que entrar com isso na Justiça esse requerimento, ok? Quem vai decidir isso é o brasileiro, o juiz federal que determina a nacionalidade do cara, que vai lavrar essa nacionalidade. Esse ato é personalíssimo, tá? Só pode, isso já é uma decisão do Supremo, tudo aqui é decisão do Supremo, tá? Só pode ser proposta pelo próprio interessado após a maioridade, o que inviabiliza até a representação judicial por parte dos genitores do membro, ok? Só o maior de idade pode requerer, só ele, o brasileiro. Opção como condição suspensiva. Depois de atingir a maioridade, a opção passa a ser condição suspensiva da nacionalidade. Ou seja, o direito só vale a partir do implemento da condição. Quando ele chegar a ter a condição, além da maioridade, está radicado no Brasil. Então tem que esperar ele radicar para poder requerer. Então, se ele não requerer, fica nessa. O efeito é ex tunc, ou seja, ele vai retroagir. O efeito da nacionalidade é retroativo. Definido o pedido judicial, o registro definitivo da nacionalidade será, então, feito no cartório de pessoas naturais do primeiro ofício do domicílio do optante. Assim, formalizada a opção, a nacionalidade é adquirida com efeitos ex tunc. Mas, se não intentada a opção de nacionalidade, o oficial registrador cancelará de ofício aquela anotação provisória. Ele vai para o cartório, ele vai ter a nacionalidade provisória e depois requer na justiça a definitiva. Beleza, provisório no cartório e depois a definitiva na justiça. Vamos dar um intervalinho, vamos tomar um café e a gente volta para trabalhar as hipóteses de brasileiro naturalizado. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4,
aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá